Meus amigos, eu que não gosto de colocar nos títulos dos vídeos que eu faço algo como bomba, urgente, acabou, né? Esses títulos sensacionalistas, mas esse vídeo aí não tem como fugir disso, meus amigos. Uma bomba caiu lá nas dependências da Rede Globo. E eu vou mostrar para vocês do que se trata, tá? De antemão, eu quero dizer para vocês, sempre procurando ser o mais honesto possível com vocês, eu sou contra todo e qualquer tipo de cerceamento de liberdade de expressão. Eu acho que isso não combina com uma democracia, eu não acho que isso seja justo, né? Eu acho que se as pessoas quiserem falar mentiras, acusarem as outras pessoas de coisas que não existem, ofender, as pessoas têm como ser enquadradas na lei e pagarem por isso. Mas o cerceamento da liberdade de expressão, eu sou contra isso, ok? Mas, quando trata-se da Rede Globo e quando trata-se do assunto que eu vou trazer para vocês, é importante que a gente entenda que é um jogo sujo e que os nossos inimigos, quando eu falo os nossos, né, os inimigos do povo brasileiro, que confiam nas instituições, que confiam na imprensa e que são enganados todos os dias. Então, quando trata-se desse jogo sujo, algumas ações, alguns passos que nós temos que dar, meus amigos, tem que ser um pouco mais contundentes. Vocês vão entender o que eu quero dizer. William Bonner e a Renata do Jornal Nacional são intimados pela polícia a depor por suposta desobediência judicial sobre o caso Queiroz, meus amigos. Matéria do Conexão Política, ok? Os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcelos, foram intimados a depor por suposto crime de desobediência à ordem judicial com relação a matérias sobre investigações de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os depoimentos foram solicitados no contexto de apuração que investiga suposta desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Os mandados de intimação foram emitidos na tarde dessa quarta-feira, dia 2, e zarados pelo delegado Pablo da Costa Sartori. A informação divulgada aqui pelo Conexão Política, aqui pelo meu canal, são retiradas, na verdade, do UOL. De acordo com o portal, ambos são intimados a comparecer à sede da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no bairro do Benfica, na zona norte do Rio, na próxima quarta-feira, dia 9. Ela às 2 horas da tarde e ele às 2h30. Caso os jornalistas deixem de comparecer ao depoimento sem qualquer justificativa, ambos poderão incorrer em crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. Ao ser procurada, a Globo afirmou que não se manifesta sobre procedimentos legais em curso. Em setembro, a emissora foi proibida judicialmente de publicar informações sigilosas sobre o caso Queiroz. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, a juíza Cristina Feijó, da 33ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impediu que o canal de TV veiculasse reportagens que mostrassem documentos sigilosos sobre o parlamentar. É importante, meus amigos, eu até fazer um comentário na sequência, ok? Como eu disse no início do vídeo, eu sou a favor de todo e qualquer tipo de transparência e de liberdade de expressão. Agora, e também sou a favor de que as investigações sejam as mais transparentes possíveis, para que a população tenha acesso às coisas que acontecem nos bastidores. Em contrapartida, meus amigos, sigilos em investigações é interessante, por mais que isso nos deixe com o pé atrás, mas é importante que haja sigilo, porque se você abre tudo o que você está fazendo dentro de uma investigação, você corre o risco de fazer com que os investigados se armem no intuito de confundir as investigações, os investigadores, e sumir com provas ou adotar medidas defensivas nesse sentido, entendeu? Inclusive, eu já até fiz vídeo a respeito disso. Então, embora eu defenda a total transparência em investigações, eu entendo perfeitamente a necessidade de, em muitos casos, haver sigilo nas investigações. E nesse caso da Rede Globo aqui,
Embora eu seja absolutamente a favor da liberdade de expressão, de você trazer à luz os fatos, a questão é que trata-se de uma investigação sigilosa e a Rede Globo simplesmente não pode ir lá e tornar público algo que a justiça entende que é sigiloso. E por que a Globo faz isso? A Globo faz isso porque quer desgastar a qualquer custo o presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanha o meu canal há muito tempo aqui, sabe que eu trouxe para vocês uma matéria do careca lá do Lula, como é que chama ele? Marcos Valério, lembrei, Marcos Valério, no qual ele diz, né, num depoimento, que o responsável pela eliminação ali de... Nossa, gente, eu estou esquecendo os nomes, né? Mas enfim, que o Lula era mandante de um crime, né? De eliminação de um sujeito, né? Do Celso Daniel, né? Se eu tiver algum... Eu não lembro com certeza quais os nomes, tá, meus amigos? Mas enfim, a Globo não noticiou isso. Assim como fez uma nota muito superficial a respeito aí das delações, onde dizem, né, nas matérias que saíram em toda a mídia aí, a Globo, e o seu, na verdade, através dos seus proprietários, né, os irmãos Marinho, tinha ali movimentações financeiras através de dólares bilionárias. Eles soltam uma nota muito inexpressiva. Assim como hoje está explodindo o caso lá, hoje não, já explodiu há muito tempo, mas hoje veio à luz uma matéria ali da Dani Calabrese e do Márcio Smelling lá, em que a Globo não queria assumir a responsabilidade do chefe do Zorra Total lá, Márcio Smelling, acusado de assédio e outras coisas mais sobre seus subordinados. Então, quando fala-se de Rede Globo, meus amigos, aliás, não posso deixar de lembrar aquela matéria do porteiro do condomínio do Bolsonaro, né, onde a Globo noticiou, fez chamadas escandalosas, tentando atrelar o nome do Bolsonaro à questão da Marielle, dizendo que a respeito da declaração do porteiro, que claramente não tinha absolutamente nenhuma verdade naquilo. Inclusive na própria matéria divulgada pelo Jornal Nacional, eles diziam que o Bolsonaro estava comprovadamente naquele dia, que o porteiro disse que o Bolsonaro teria autorizado a entrada de um suspeito do crime da Marielle. Bolsonaro estava comprovadamente em Brasília, na época deputado. Mas por que então fazer uma chamada como aquela? E as pessoas que assistiram só a chamada e passaram a linkar o nome do Bolsonaro ao da Marielle? Então é importante que seja combatido também a Rede Globo. A Rede Globo nunca joga limpo, né? Na ocasião, a Globo condenou a decisão judicial, afirmando que a determinação configura cerceamento à liberdade de informação, uma vez que a investigação é de interesse de toda a sociedade. Quem assina a matéria é o Marcos Rocha, Conexão Política. Então, meus amigos, eu quero deixar bem claro aqui algumas questões. Eu vejo a situação que a gente vive hoje no Brasil é uma situação limite, certo? Eu gostaria muito que no país nós tivéssemos uma imprensa livre. Ainda que a imprensa tenha as suas preferências, os seus posicionamentos políticos, ainda que eles sejam contra as ideias que eu defenda, entendeu? Só que o que nós vemos hoje são pequenos influenciadores digitais, youtubers, pessoas que têm uma página no Twitter ou no Facebook, sendo investigados como se fossem criminosos. É isso que eu vejo. E quando você começa a selecionar as pessoas que estão sob essa situação, são sempre pessoas que são apoiadoras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Enquanto a grande parte da extrema imprensa, da grande imprensa, ataca diuturnamente o presidente, muitos jornalistas, entre aspas, renomados, fazem publicamente até mesmo apologia à eliminação do presidente da República. A eliminação de fato, tá, meus amigos? Tem que cuidar das palavras que eu falo aqui, do presidente da República. E nada acontece com eles. Então, seria uma tremenda de uma ingenuidade, de uma babaquice, eu ficar aqui defendendo
que não, tá fazendo errado com a Rede Globo. Não, não, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Tudo que for possível fazer dentro da lei para prejudicar essa turma tem que ser feito. Para que a gente chegue a uma situação, a nossa luta é para que a gente chegue numa situação ideal no Brasil. Ideal. Onde a gente tenha o mínimo de confiança na justiça e nas pessoas que ela representam, através dela representada. Para que as pessoas possam ali ter a liberdade de opinião, diversidade de posicionamentos. E hoje não existe isso. Não existe isso. Só tem voz à esquerda, o sistema, a frente ampla. E passa a não ter voz a maioria dos brasileiros, representado pelo seu representante maior, o presidente da República. Então, meu amigo, eu que costumo falar aqui a respeito, fazer algumas analogias com esporte, às vezes com futebol, né? Um time brasileiro que joga bonito aqui, é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, se for para Libertadores para jogar só bonito, sai perdedor. Porque argentinos, uruguaios, chilenos descem a bota. Então nós temos que jogar conforme o jogo. Então eu fico muito contente, sim, que William Bonner e a outra lá, a Renata, tenham que depor a Polícia Federal, com aquele desejo, praticamente na certeza que nada vai repercutir na cabeça deles, mas a esperança é o último que morre, com desejo de que reflitam ao papel que eles estão se dando. E quando eu falo do papel, não é o papel de ser oposição, não. Pode ser oposição, cada um pensa o que quer. Mas pintar-se como heróis e vítimas ao mesmo tempo, quando na verdade são os maiores praticantes de notícias falsas e deturpadas, sem nada acontecer com eles, não é um cenário ideal, não é um cenário justo. Então que vá lá, oferecer o seu depoimento e explicar por que desrespeitou as ordens judiciais. As ordens judiciais diziam que nessas investigações havia informações sigilosas. E se a justiça entende que as informações são sigilosas e através de um pedido de uma das partes envolvidas determina que não devem ser divulgadas e eles divulgaram, a lei que eles tanto dizem defenderem, que agora seja usada contra a Rede Globo e contra os seus apresentadores. E que sirva de exemplo para as autoridades e também para a população, que não importa quem fala ou o que se fala, o que importa é que a lei deve ser a mesma para todos. Beleza, meus amigos? Então esse é o vídeo de hoje, comemorando sim, gosto dessa ideia sim, e espero que um dia a gente não precise comemorar esse tipo de coisa, que nós tenhamos justiça no país. Eu creio que lentamente nós estamos sim caminhando para isso. Erraremos, perderemos batalhas, será muito difícil, talvez o cenário que eu desejo eu nem consiga vivenciá-lo, talvez nem mesmo meu filho, meus filhos, quem sabe meus netos. Mas eu não posso olhar para trás e pensar, puxa vida, eu poderia ter feito alguma coisa enquanto vivo para colaborar com isso. Não, tem que fazer alguma coisa. É assim que a vida vale a pena. Meus amigos? Então, excelente final de semana para todos. Deixem aí seus comentários, seu joinha, compartilhe o vídeo. Obrigado pelo carinho de todos. Cada vez que eu faço um vídeo, eu recebo tanto carinho de vocês, especialmente o público mais querido meu, que é a terceira idade, os tiozinhos, as tiazinhas, os avózinhos. Olha, é emocionante. Eu fico honrado demais pelas mensagens que vocês me mandam. Deus os abençoe. Beijo no coração de todos. Tamo junto.